E se eu te dissesse que o homem que buscou decifrar o universo sem Deus está prestes a encontrar o próprio Criador? Stephen Hawking dedicou sua vida a compreender as leis do cosmos. Diz que o universo não precisava de um Criador para existir. Mas o que aconteceria se, após cruzar o véu da eternidade, ele encontrasse face a face aquele que sempre esteve lá? Prepare-se para uma conversa que atravessa o tempo, o espaço e a própria eternidade. Este é Encontros Eternos. Imagine um lugar além do tempo. Não existe dia ou noite, apenas uma luz suave, que parece emanar de toda parte e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Aqui, as estrelas não são pontos distantes no céu, mas presenças vivas, testemunhas silenciosas da eternidade. Stephen Hawking abre os olhos. Pela primeira vez em décadas, não sente a prisão de seu corpo. Não há cadeira de rodas, não há voz mecânica. Ele está livre. E diante dele, uma figura que irradia luz e amor. É Jesus, o cosmólogo, que passou a vida desvendando os segredos do universo, agora enfrenta o maior mistério de todos. O encontro com o divino. Hawking olha ao redor, processando o impossível. Sua mente científica busca explicações, mas algo profundo dentro dele já sabe a verdade. Então, isto é real. Jesus sorri, um sorriso que contém toda a compaixão do universo. Tão real quanto as equações que você amou, Stephen. Tão real quanto cada estrela que você estudou. Hawking sente uma onda de emoção. Não há medo, apenas uma curiosidade que ele conhece bem, aquela mesma que o levou a explorar os buracos negros e a natureza do tempo. Você sabe quem eu sou. Não é uma pergunta, é uma constatação. Eu sei. Passei minha vida argumentando que o universo não precisava de você para existir, que as leis da física eram suficientes. Jesus caminha ao lado dele, e ao redor deles, o espaço parece se expandir, revelando galáxias girando em dança cósmica, nebulosas nascendo em explosões de cor e luz. E você estava certo, em parte. Hawking, para surpresa, Jesus estende a mão e diante dele se materializa. Uma representação visual do Big Bang, o momento da criação, expandindo-se em câmera lenta. As leis da física são suficientes para explicar como o universo funciona. A gravidade quântica, a relatividade, a termodinâmica, todas elas trabalham perfeitamente. Você descobriu muitas dessas verdades. Hawking observa, fascinado. É como ver suas próprias equações ganharem vida. Então eu estava certo? O universo pode criar a si mesmo do nada? Jesus se vira para ele, e seus olhos contêm uma profundidade que parece conter universos inteiros. Você respondeu como o universo funciona, Stephen. Mas houve um momento em que você parou de perguntar por quê. O cientista franze a testa pensativo. A ciência não precisa de porquês, apenas de comos. E ainda assim, você escreveu que queria conhecer a mente de Deus. Por que usar essa palavra, Stephen? Por que não dizer simplesmente a verdade final ou a teoria de tudo? Hawking permanece em silêncio. É uma pergunta que ele evitou durante toda a vida. Uma metáfora, uma forma de falar. Ou talvez um reconhecimento profundo de que, mesmo nas equações mais elegantes, há algo que transcende a matemática. Jesus gesticula e eles são transportados para um espaço de escuridão absoluta. Não há luz, não há matéria, não há tempo. Antes do princípio, antes do tempo. O que havia aqui, Stephen? Nada. Flutuações quânticas no vácuo. O potencial para tudo, mas ainda nada. E de onde vieram essas leis quânticas? Por que elas existem em vez de outras leis? Por que existe algo em vez de nada? Hawking sente o peso da pergunta. É a questão que sempre evitou, o limite onde a física encontra a filosofia. Não sei, talvez as leis simplesmente existam. Sejam eternas. Jesus sorri novamente. Eternas, como eu. A percepção atinge Hawking como um raio. Ele passou a vida afirmando que o universo não precisava de um criador, porque as leis eram suficientes, mas nunca questionou de onde vieram as próprias leis. Você está dizendo que você é as leis? Eu sou a fonte das leis. A razão pela qual 2 mais 2 sempre será 4. A razão pela qual a gravidade atrai e não repele. A razão pela qual o universo é matemático, ordenado, compreensível.
Jesus toca o vazio e, de repente, luz. Energia, matéria. O Big Bang acontece diante deles. Você estava certo sobre como isso aconteceu. A gravidade quântica, a inflação cósmica, a expansão. Mas havia um ingrediente que suas equações não podiam capturar. Qual? Intenção, propósito, amor. Ao redor deles, o universo infantil se desenvolve. Quarks se combinam em prótons e nêutrons. Átomos se formam. Estrelas nascem e morrem, forjando elementos pesados em seus núcleos. Você conhecia o princípio antrópico, Stephen? Hawking assente. A ideia de que o universo parece ajustado com precisão para permitir a vida. Se a força gravitacional fosse 1/bilionésimo mais forte ou mais fraca, estrelas não poderiam se formar. Se a força nuclear forte variasse em 5%, carbono não poderia existir. E sua explicação? O multiverso. Infinitos universos com diferentes constantes físicas. Nós simplesmente estamos no único que permite observadores. Jesus caminha através de uma nebulosa nascente, suas vestes parecendo feitas de luz estelar. Uma explicação elegante, mas que nunca pode ser testada. Que requer fé em infinitos universos invisíveis para evitar a fé em um Criador. Hawking para. Nunca havia pensado dessa forma. Não é fé, é probabilidade, possibilidade matemática. E se eu te dissesse que ambos estão certos? Que existe um multiverso, mas que cada universo foi criado com intenção. Que a criatividade divina não se limita a um único cosmos. A mente de Hawking se expande com a possibilidade. Um Deus que cria, não por necessidade, mas por pura alegria criativa. Um artista divino, explorando infinitas variações de realidade. Isso seria belo. Jesus gesticula, e eles estão agora flutuando próximos a um buraco negro massivo, seu disco de acreção brilhando com a luz de 1000 sóis. Você dedicou muito tempo estudando o tempo em si, Stephen. A seta do tempo, o tempo imaginário, o início do tempo no Big Bang. Hawking observa o buraco negro, fascinado mesmo aqui, na eternidade. Eu propus que o tempo não tem um início real, que ele se curva sobre si mesmo como a superfície de uma esfera, sem bordas, sem singularidades, uma forma de eliminar a necessidade de um primeiro momento, de um ato de criação. Sim, Jesus estende a mão e o tempo ao redor dele se torna visível, como fios de luz entrelaçados em padrões complexos. Mas você esqueceu algo fundamental, Stephen. Tempo e espaço são parte da criação. Eu não estou dentro do tempo. Eu sou o eterno. Eu existo fora do que você chama de tempo. Então, quando você criou o universo? Sempre, nunca, ambos e nenhum. Essas palavras não têm sentido fora do tempo. Eu não criei o universo em um momento do tempo. Eu criei o próprio tempo. Hawking sente sua compreensão se expandir. É como quando ele primeiro entendeu a relatividade de Einstein, mas infinitamente mais profundo. Você está além das equações. Eu sou a razão pela qual as equações funcionam. Jesus sorri, um brilho de orgulho genuíno em seus olhos. Você descobriu algo extraordinário, Stephen. Que os buracos negros não são eternos, que eles evaporam, devolvendo sua informação ao universo através da radiação. Hawking sorri pela primeira vez no encontro. Minha maior contribuição para a física. Unir mecânica quântica, relatividade geral e termodinâmica. Você viu algo profundo ali, que nada no universo físico é permanente. Que tudo que tem início tem fim. Estrelas morrem, galáxias se dissipam, até os buracos negros evaporam. Jesus gesticula, e eles observam um buraco negro minúsculo, emitindo sua última radiação e desaparecendo em um flash de luz. Mas a informação não se perde. Ela se transforma. Como a alma, Stephen. Eu não acreditava em almas. E ainda assim, aqui você está. Você, não apenas os átomos que um dia formaram seu corpo. Sua consciência, suas memórias, sua essência. A informação que é Stephen Hawking. O cientista olha para suas mãos, agora capazes de se mover livremente. Como isso é possível? A consciência nunca foi apenas física, Stephen. É uma das minhas maiores criações. A capacidade de um ser finito refletir sobre o infinito. De átomos sem vida, formar pensamentos sobre a eternidade. Eles caminham agora através de um espaço abstrato,
onde equações flutuam no ar como pássaros luminosos. Você buscou uma teoria de tudo, uma única equação que unificasse todas as forças, explicasse toda a realidade física. Hawking observa as equações, reconhecendo muitas delas como suas próprias descobertas. A teoria M supercordas, 11 dimensões. Eu pensei que estávamos próximos. Vocês estavam. E ainda assim, mesmo se tivessem encontrado essa equação, ela não seria a resposta final. Por quê? Jesus toca uma das equações e ela se transforma em uma rosa, que então se transforma em uma criança rindo, que então se transforma em uma galáxia. Porque uma equação pode descrever como algo funciona, mas não pode explicar por que funciona dessa maneira e não de outra. Não pode explicar por que existe algo que pode ser descrito por equações. E não pode capturar o que não é quantificável. Amor, beleza, propósito, significado. Hawking franze a testa. Essas são apenas construções humanas, padrões neurais, química cerebral. Então por que a música te movia até as lágrimas, Stephen? Por que você lutou tão ferozmente para viver quando os médicos disseram que você morreria? Por que você se casou, teve filhos, amou? O cientista não tem resposta imediata. São perguntas que ele sempre evitou. Instinto, evolução. Evolução explica como o amor surgiu. Não explica por que lhe importa. Porque sabendo que é apenas química, você ainda escolheu amar. Jesus os leva de volta próximo ao buraco negro. Você passou décadas discutindo o paradoxo da informação dos buracos negros. Já a informação é preservada ou destruída. Hawking assente, lembrando das intensas discussões com outros físicos. Eu eventualmente concluí que a informação é preservada, codificada na radiação Hawking de formas complexas. Você tinha fé nisso, mesmo sem prova completa. Fé que o universo é racional, que as leis não se quebram, que a informação não pode ser verdadeiramente destruída. Não era fé, era consistência lógica. Jesus sorri. Toda lógica repousa sobre axiomas não provados, Stephen. Você tinha fé que o universo faz sentido, que é compreensível, que a mente humana pode desvendar seus segredos. De onde você acha que vem essa fé? Porque o universo deveria ser compreensível.